lição de número 2, que fala a liderança no Antigo Testamento. Então, lição 2, juvenis, e eu já quero agradecer a todos aí que têm dado seu like, comentado, perguntado, e nisso já quero mandar um abraço lá pro Paulo Augusto, que deu um like, falou, manda um abraço, tá mandado, Paulo Augusto e o César, aqui da Lua Prata, aqui em Telêmaco, Borba, Paraná, e o Carlos, que assiste meus vídeos aí também. Deus tenha abençoado grandemente, Deus abençoe a vida de vocês. E o Márcio Mainardes, presbítero Márcio Mainardes, dá um like lá, assista os vídeos dele, ele que é, você vai ver na descrição, aula para adultos. Um abraço para ele e para o professor Otoniel também, que tem feito esse trabalho aí. Janice, um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Caramuru, outro abraço. E é isso, pessoal, abraço, abraço, abraço. E hoje nós vamos falar da liderança no Antigo Testamento. Corre, corre, mas estamos aí para fazer essa aula que é para a honra e glória do Senhor. Começamos aqui falando a respeito do versículo inicial. E hoje está meu amigo Gabriel aqui nos ajudando. O Gabriel, que ele é uma bênção, e ele que, Gabriel Mustafa, artista, está aqui conosco hoje, nos ajudando nessa aula de escola bíblica dominical, né, Gabriel? Gabriel que está dando uma força aí, tem que pegar a Bíblia para mim agora lá também, Gabriel, lá, peguei tudo aqui, tudo correndo, daqui a pouco tem reunião, mas estamos aí para a honra e glória do Senhor. Texto inicial aqui, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 20. Esta lição aqui, ela vai tratar de alguns assuntos a respeito de Samuel, e a respeito dessa liderança no Antigo Testamento, que liderar as coisas de Deus, liderar não é fácil. E com as coisas de Deus, com aquilo que Deus entregou em nossa mão, se torna às vezes mais difícil. Por quê? Porque tem que ser uma liderança, como toda liderança tem que ser bem feita, as coisas para Deus, elas precisam ser muito mais bem feitas ainda, né, Gabriel? O Gabriel está procurando lá ainda do lado dos livros, lá. A gente fala assim, sabe, o vídeo meio correndo dessa forma, mas a gente faz esse tipo porque eu estou no meu serviço nesse momento, de repente não precisava saber, obrigado, não precisava saber. Mas é bom, a gente está no serviço aqui, alguns colocam desculpa assim, mas eu não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Temos que fazer as coisas para Deus bem feitas, mas a gente faz à medida do possível as coisas bem feitas também. Isso, não saindo fora do assunto, tem a ver com liderança também. Às vezes algumas pessoas não querem pegar uma liderança porque não dá tempo, porque, a nossa vida é corrida. Nossa vida é um corre-corre. O Brasil, o mundo, o Brasil, crise. Se for pensar sobre isso, você não vai fazer nunca nada. Mas nós temos que dar um jeitinho, correr, e a hora do serviço, trabalhar daqui, sai, vou para a reunião. Mas é assim mesmo, é dessa forma, e o nome do Senhor vai ser glorificado através disso sim, através do teu corre-corre, através do que você tem que fazer. Então, o texto aqui de 1 Samuel inicia-se aqui falando do confirmado para Samuel, confirmado por profeta do Senhor. Então, antigamente, a palavra profeta do Senhor também era falado como vidente. Não é a mesma vidente de hoje, mas era falado também vidente para esse profeta, esse ministério de profeta do Senhor. E Samuel era esse. Ele era um homem usado por Deus. Aqui tem os objetivos da liderança, analisar os ministérios de liderança no Antigo Testamento, demonstrar que a vocação para a liderança não se limita a grupo de pessoas e características, e evidenciar que há um líder certo para cada contexto. Aqui nesse objetivo eu já posso me adiantar um pouquinho, antes de falar a respeito dos profetas Samuel, do líder Samuel, que algumas pessoas acham que precisa um grupo, apenas aquele grupo pode ser usado pelo Senhor. É um grupo sacerdotal ou algo parecido. Não. Esse chamado é para todas as pessoas, independente
independente do grupo de pessoas. Infelizmente, algumas pessoas elas colocam o poder acima e só pode ser liberado algo, cargo ou qualquer coisa dentro daquele grupo. Tapam os ouvidos para Deus falando, tapam os olhos para Deus falando e acham que as pessoas que podem ser usadas só são um certo grupo de pessoas. Então acabam fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de forma aqui para um grupo de pessoas. Aqui também fala que há um líder certo para cada contexto. Exato. Há líderes que, por exemplo, eu gosto de lembrar aqui, nós estamos falando sobre liderança, eu sou líder de adolescentes. Então tá, eu sou líder de adolescentes. Esse é o chamado que foi feito à minha pessoa. Uma liderança de adolescentes. Agora, outra é líder de jovem, outra é líder de uma coisa, outra é líder de outra. São líderes que são chamados, uma liderança. Então, a liderança no Antigo Testamento, Samuel, ele foi chamado. Mas nós estamos falando aqui em evidenciar que há um líder certo para cada contexto. É dessa forma que a gente fala que há um líder certo para cada contexto. Mas vamos entrar dentro da lição de escola dominical aqui. Sintetizando, o plano de Deus de implantar a sua vontade no mundo se inicia no Antigo Testamento. Para tanto, o Senhor vocaciona pessoas com características diferentes para liderar o seu povo Israel. E assim, conduzi-lo na melhor trajetória possível. Por isso, alguns homens em Israel foram chamados a serem profetas, outros reis, sacerdotes e até juízes. Tudo isto para que a multiforme sabedoria divina se tornasse realidade. O poder de Deus, portanto, não se limita a um tipo de pessoa ou de liderança. Essa multiforme sabedoria é demonstrando o poder de Deus, que é um só Deus, um só Espírito que conduz tudo. O Espírito Santo que capacita. E isso demonstra sabedoria para um, para outro, forma de lidar com um, com o outro e assim por diante. Então, para cada um há uma forma de liderança, mas é isso para mostrar que aquele que conduz e que comanda é o Espírito Santo de Deus. Então, o mesmo Espírito, ele me usa de repente na liderança para um adolescente, mas é o mesmo Espírito que quando eu vou pregar para criança, é ele que conduz ali as minhas pregações, fantoche e tal, aquele negócio que eu faço lá. Mas quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Liderança. Continuando a lição aqui. Introdução. Há no Antigo Testamento uma série de modelos de liderança, dentre as quais destacamos os institucionais, governo monárquico, sacerdócio, os provisórios, juízes, e os desinstitucionalizados profetas. Samuel parece ser o personagem cujo ministério de liderança é o mais eclético no Antigo Testamento, desenvolvendo simultaneamente funções de sacerdote, juiz e profeta. A gente já vai falar sobre isso. E pensando a partir dos múltiplos ofícios de Samuel, que entenderemos melhor o papel do líder no Antigo Testamento. Tem um quadro aqui na lição que fala profeta, acesso à função, vocação divina, duração indeterminado. Pré-requisitos: homem ou mulher levantados por Deus. Objetivo: liderar espiritualmente a nação por meio de denúncias de pecados individuais ou coletivos, busca por justiça social. Essa era a função do profeta, conhecido como vidente naquela época, e era a função de Samuel. Samuel teve essa função também, tanto quando ele chegou para ungir Davi, o povo se assustou ali quando chegou na casa de Jessé. É de paz que o Senhor vem, por quê? Porque o profeta vinha e denunciava o pecado. O profeta vinha e falava, é isso e aquilo, e Deus mandando. Hoje, o mesmo Espírito, ele também revela para as pessoas. Então eu acredito em profecia. Acredito. E parece brincadeira, mas tem pessoa que não acredita em profecia. Eu acredito sim que Deus usa. Então é bom ter profeta dentro da igreja.
Tem igreja que prefere que não tenha, por quê? Porque o profeta vai denunciar as coisas erradas acontecendo. Tem igreja que prefere, eu prefiro que o profeta não venha aqui, por quê? Porque o profeta vai apontar o dedo e falar assim, manda dizer, Deus, conserta o altar. É assim, tem gente que não quer saber. Samuel era profeta. Diz aqui função do sacerdote, acesso à função, descendente de Arão, vocação divina, duração vitalícia. Pré-requisito, ser homem sem imperfeições físicas, descendente de Arão, irmão de Moisés. Objetivo da função, liderar espiritualmente a nação por meio da celebração de festas e sacrifícios ao Senhor. Detalhe, Samuel não era dessa linhagem. Mas isso demonstra que Deus chama pessoas que não são de certos grupos para usar. Nós vamos falar durante a lição também. Juiz, vocação divina, duração temporária, pré-requisitos, homem ou mulher levantados por Deus. Exemplo, Débora, exemplo, Sansão e outros. Objetivo da função, liderar espiritual e politicamente a nação durante períodos de crise política e de restauração espiritual. Exemplo, Deus colocou juízes lá, levantava juízes para julgar a nação em determinados momentos. Tá, continuando. Rei, acesso, função, eleição divina ou hereditariedade, duração vitalícia. Pré-requisito, ser homem, ser nascido em Israel e ter sido ungido. Objetivo da função, liderar administrativamente e politicamente a nação. Detalhe, Samuel foi usado para ungir os reis. Tanto Saul como Davi. Só para você entender isso. Isso está no início da lição. Mas aqui fala desse Antigo Testamento, desse modelo de liderança. E ele fala aqui desse governo monárquico, mas aqui eu observo primeiramente, há um momento ali que Josué, governo teocrático, certo? Teocrático, Deus no controle ali, mas há um momento que Josué deixou os hebreus sem liderança. Por quê? Porque ele partiu para a eternidade. Nesse momento que Josué partiu para a eternidade, o povo ali hebreu, a unidade ali, eles estavam em crise naquele momento sem esse líder Josué, um excelente líder. Mas aí o que aconteceu? Por essa liderança estar enfraquecida, aí começa os invasores a provocar Israel, a ir contra Israel, a guerrear contra Israel. Aí nesse momento terrível aqui dos juízes, que é levantado os juízes aqui para julgar essa nação, para resolver essa situação aqui em que, por causa da falta de Josué, por causa do problema da falta desse líder, aí começa os juízes a aparecerem aqui. Aí nós vemos as guerras passando ali. Samuel, mas daqui a pouco a gente continua falando a respeito desses juízes, a respeito desses filisteus atacando, e a continuação a gente já vai falar aqui, tá bom? Samuel, um homem que resume a liderança no Antigo Testamento. A clássica história de Samuel é uma prova do comprometimento de Deus com a nação de Israel. Num tempo de colapso moral e espiritual, o Senhor separou, capacitou e ungiu a Samuel para a liderança de Israel. É importante lembrar que Samuel não era da família de Arão. É o que eu citei para você agora, ele não era da família de Arão. Mas o Senhor, ele faz isso especificamente, ele usa quem quer, a hora que quer, como quer, da forma que quer, e colocou esse ministério sacerdotal assim nas mãos de Samuel ali, e colocou Samuel lá dentro para resolver a situação. Diz aqui, Deus age quando deseja vocacionar alguém para a liderança, rompe todos os protocolos e exigências sociais. Aqui vale destacar esse protocolo e exigências sociais. Muita gente está presa a protocolos, muita gente não tem deixado Deus falar. Isso não significa organização, nós temos que viver
organizados. Organização é uma coisa excelente na nossa vida. Deus é organizado. Só que nós vemos que os protocolos e essa exigência social são problemas muitas vezes que fecham as portas para Deus falar. Deus é Deus, se Ele quiser, Ele fala de qualquer forma, mas nós vemos o protocolo. Ah, Deus vai falar. Não, Deus fala depois. Infelizmente nós vivemos um meio assim no nosso mundo. As pessoas, elas colocam protocolos acima de todas as coisas. E nós vemos aqui, se fosse por protocolo, Samuel não teria entrado lá. Samuel não teria esse acesso, diz aqui, seu acesso ao ministério sacerdotal, assim como profético, e ao de juiz, que ele foi também. Mas esse protocolo atrapalha muitas vezes. Continuando aqui o tópico 2. Samuel, o juiz que ungiu 2 reis. Após a morte de Josué e de toda a sua geração, o povo de Israel desviou-se do Senhor. Por isso Deus levantou os juízes. Começa aqui com quem? Samuel. Líderes que episodicamente e temporariamente assumiram a liderança da nação para libertá-la da opressão dos povos vizinhos. Então Deus levantou homens e mulheres para trabalharem nessa obra do Senhor. Não cabia um juiz permanecer ilimitadamente no poder. Sua liderança era transitória e carismática, ou seja, fundamentada no apoio e reconhecimento popular. Infelizmente, essa área de reconhecimento popular, muitas pessoas têm deixado de usar o cajado que Deus mandou por causa do reconhecimento popular. Quer ser reconhecido popularmente. E esquece que quem tem que ser reconhecido é Deus. Acaba querendo tomar uma posição de Deus. Ambiciosamente ser como as demais nações. O povo de Israel pediu a Samuel um rei. Então nós vemos esse momento que eu li aqui, Josué deixando, porque morreu. Aí nós vemos aí entrando o momento dos juízes. Mas aí nós vemos aqui que o povo de Israel pediu para Samuel um rei. Eles queriam um rei. E aí que é o grande problema que nós vemos. Por quê? Tinha o governo teocrático, inteiramente acreditando em Deus. Aí eles pedem um rei. Vamos ver o que diz a lição aqui. O povo de Israel pediu a Samuel um rei que pudesse exercer continuamente o seu poder até a morte, firmado na tradição. Tá, Samuel explicou para o povo que por causa disso, eles de repente teriam que pagar impostos. Eles seriam um povo diferente agora. Agora eles dependiam de um rei. Daí está escrito aqui. É evidente que há tipos específicos de liderança para contextos especiais. A monarquia não era um problema em si. As motivações do povo e as consequências dessas é que foram desastrosas. Eles escolheram um líder. E quem? Saul. Foi bem no começo? Foi bem. Saiu da direção de Deus? Saiu da direção de Deus. E isso acabou afetando todo o povo. Mas aqui no tópico 2 ainda, ele fala mais a respeito de Samuel que ungiu os 2 reis. Então vamos tentar seguir aqui na lição. Cabe a um bom líder compreender tanto o momento de iniciar quanto o tempo de findar o seu ministério e encerrar uma liderança. Não deve ser compreendido como uma questão de fracasso para o líder, mas é o momento, parei, não é mais meu momento, entregar para o outro, que assim continua. Mas há um problema de a gente querer entregar antes da hora também, né? Mas quando a gente quer fazer isso, Deus usa alguém para falar, não é o momento, não é a hora. Então, resumindo, Deus tem que estar na frente disso. Deus à frente. Ele nos responde no momento de parar, de continuar, do que tiver que fazer. Tópico 3. O ministério sacerdotal de Samuel. Samuel foi contemporâneo de um momento decadente no ministério sacerdotal de Israel. O sacerdote Eli, sumo sacerdote Eli, estava incapacitado para exercer a função, tanto por suas limitações de saúde, quanto por sua inércia em relação ao comportamento abominável de seus filhos.
filhos dele, os 2 filhos dele, não estavam tendo comportamentos errados. E por causa do seu comportamento, ele perdeu esse sacerdócio. Tanto que os 2 filhos dele morreram, a arca foi tomada e o sacerdote Eli também caiu da cadeira e morreu. Então nós vemos aqui o ministério sacerdotal de Eli sendo corrompido. E por causa desse momento, quem entra em cena? Samuel, algo que Deus preparou. Ana, que orava para ter um filho. Ana foi preparada, orou, buscou, e ela deu Samuel para trabalhar, para estar junto com Eli. Mas imaginava ela? Não, claro que não. Que chegou o momento que Samuel teve que entregar uma profecia para Eli. Ele, olha, fala, eis-me aqui, Senhor, diga o que ele quer. E Deus falou com Samuel, e Eli, já não ouvindo, acho que muito a voz de Deus, perguntou o que ele te falou. Aí Samuel foi e disse para ele o que ele tinha que consertar a casa dele. Infelizmente ele foi um pai que não consertou, ele estava cuidando da obra do Senhor e ele pagou um preço muito alto por isso. Mas aqui fala, não é muito sobre esse preço, mas fala a respeito da liderança. Ó, olha aqui, não é porque a sociedade ao nosso redor está em crise e lhe faltam modelos inspirativos de liderança que você deve também se contaminar e fazer a obra de Deus relaxadamente. Seja o Samuel de sua sociedade, e continue fiel ao Senhor. Ou seja, Deus está chamando Samuel. Samuel, presta atenção, Samuel. Olha como que está a obra do Senhor. Samuel, observe o que tem acontecido. Samuel, não se corrompa. Faça aquilo que Deus chamou você. Ou seja, a sociedade está podre, tem coisa podre acontecendo, tem coisa ruim acontecendo. Você que está me ouvindo não pode fazer parte dessa coisa ruim. Claro, você tem que ter amor, tem que saber amar as pessoas, não chutar para fora, mas tem que saber lidar com isso. Mas não deixa o pecado, não deixa o fedor, a podridão do pecado, não. O sacerdote Samuel, ele tinha essa liderança sacerdotal. Ele não era só esse líder aqui do Antigo Testamento, esse líder que apenas ungiu 2 reis, apenas não, que honra, né? Mas ungiu 2 reis, mas ele não era só esse líder juiz, mas ele também era um sacerdote agora. Bênção, né? Tópico 4. Samuel, vamos ver quanto tempo falta lá? 6 minutos. Samuel, o profeta de seu tempo. A tarefa primordial do profeta é de denunciar as injustiças sociais. Então ele era esse profeta também, Samuel. Denunciar o pecado. Diz aqui, iniciou seu chamado, Samuel, iniciou seu chamado denunciando o pecado da casa de Eli, ao próprio sumo sacerdote. Depois apontou a idolatria do povo como causa da opressão dos filisteus. Ungiu Saul, como nós falamos já. Davi também. Além disso, reprovou publicamente as ações precipitadas do rei Saul. A sociedade atual, bem como a igreja contemporânea, precisa de profetas, homens comprometidos unicamente com a verdade e com o reino de Deus, capazes de intrepidamente denunciarem todas as injustiças e doarem-se completamente à vontade de Deus. Será que o Senhor pode contar com você? Há uma pergunta aqui do comentarista. E agora? E agora? Será que Deus pode contar com você? Ah, não, mas eu não tenho ministério de profeta. Para aí. Você tem o chamado de Deus. Você tem dado aula de escola dominical. Você tem participado da escola dominical. Tem participado da igreja. Nós temos um chamado que não devemos aceitar o pecado. Sabe um pecado que muito ocorre? Que eu vejo, que eu creio que é pecado? São as trocas de favores. Ah, eu faço um favor para você, você me faz outro favor. Ah, eu levo você a tal lugar, você me leva. Eu consagro você e você me consagra. Nós temos visto as coisas sendo corrompidas. A obra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. A obra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Não são trocas de favores.
Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que viver pessoas usadas na mão de Deus. Usadas na mão de Deus para a glória do Senhor. Sendo realmente profetas de Deus. Não aceitando o pecado. Ou se você viu que aconteceu um pecado, conversa com a pessoa. Explica para a pessoa, ajuda a pessoa, mas o pecado ele tem que ser tirado do meio. E a lição trata desse grande líder do Antigo Testamento, Samuel, profeta, sacerdote, juiz e ungiu reis. Tá? Para concluir aqui, a liderança que é estabelecida do Antigo Testamento não segue apenas um modelo, é múltiplo. Deus não conta apenas com um tipo de líder para fazer cumprir sua vontade. Ao contrário, ele vocaciona pessoas diferentes em momentos específicos para missões especiais conforme as características individuais de cada um. Pode-se concluir que não há uma fórmula padrão para desenvolver a liderança. É necessário entender o que Deus quer fazer para então saber quem irá chamar para liderar. Qual é o teu chamado? Sabe que Deus tem te chamado? Então, seja um Samuel nessa geração, na tua igreja. Seja um Samuel dentro de diretorias que você vive. Não faça troca de favores. Há um Senhor que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, Jesus Cristo. A Ele morreu. E tudo tem que ser para a honra e para a glória dEle. Tudo tem que ser para a adoração do nome dEle. Interessante, na escola dominical, a aula precisa ser dessa forma assim, meus irmãos. Eu tinha algo que eu anotei tanta coisa aqui, mas era isso que eu precisava falar nessa aula para você. Seja um líder como o líder Samuel do Antigo Testamento. A liderança no Antigo Testamento. Seja esse líder para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Obrigado, Gabriel Mustafa. Obrigado você que está aí. Já agradeci no início, né? E dá um like lá. Compartilha esse vídeo também. Tá bom? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aí com a aula 3. Moisés, o líder da lei. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Até.